Momento matinal. Livro de Daniel, capítulo 7, versículos de 7 a 8 diz: E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro e tinha 10 chifres. Eis que entre eles subiu outro pequeno. Apocalipse 17:12 diz: E os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais recebem autoridade como reis por 1 hora com a besta. A situação mundial, especialmente a situação na Europa, foi redefinida para se ajustar às profecias da Bíblia. Se estivermos claros sobre isso, saberemos onde estamos e o que devemos fazer. A cultura, o espírito e a essência do Império Romano continuam a existir, mas a forma e a aparência desse império desapareceram. Porém, a forma e a aparência do Império Romano serão restabelecidas sob o governo do Anticristo. Segundo Apocalipse 17:12, antes da grande tribulação se levantarão 10 reis no Império Romano reavivado. Eles serão um com o Anticristo, opondo-se a Deus, perseguindo o seu povo, os judeus e os crentes. Esses 10 reis são comparados aos 10 dedos da grande estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho, lá em Daniel capítulo 2, versículo 42. Eles se submeterão e submeterão o seu reino ao reino do Anticristo. Está em Apocalipse capítulo 17, versículo 17. A cultura ocidental é composta pela religião hebraica, pela filosofia grega e pela política romana. A política romana continua na cultura ocidental e a Bíblia profetiza que o Império Romano será reavivado. Tudo isso se manifestará na Europa. Leitura de hoje. Esse pequeno chifre tem olhos como olhos de homem. Daniel capítulo 7, versículos 8 e 20. Os olhos aqui simbolizam o discernimento. O fato de um chifre ter os olhos indica que o anticristo será intelectualmente brilhante. Ele será um homem cheio de conhecimento, possuirá grande discernimento. Ele pode tanto conhecer ciência política como estar familiarizado com todos os conhecimentos científicos atuais. Lembre-se disso ao observar a situação mundial e ao ler os jornais. Não é daqui a muito tempo que tal homem aparecerá. Esse pequeno chifre também tem uma boca que fala grandes coisas contra o Altíssimo. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, versículos 20 e versículo 25. Ele será arrogante ao proferir e falar palavras blasfemas contra Deus. O anticristo será um orador eloquente. Mesmo hoje, qualquer candidato a um cargo político precisa ser tanto inteligente como eloquente. Quanto maiores forem as palavras de um candidato, maiores serão as probabilidades de ele ser eleito. Então, quando você vira uma pessoa brilhante e eloquente, falando palavras arrogantes e blasfemando a Deus, preste atenção, ele pode ser o anticristo. Sua aparência será tão forte, tão robusta, tão imponente e tão atraente, que ele será capaz de subjugar muitos simplesmente pelo poder de sua presença. Isso está no versículo 20. O anticristo não será só arrogante e blasfemo, mas também fará guerra contra os santos. Ele perseguirá os judeus que temem a Deus e os cristãos que creem em Cristo. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, indica que o pequeno chifre magoará os santos do Altíssimo. O anticristo submeterá os santos e gradualmente os magoará. Como ele fará, eu não sei. É mais difícil suportar o ser magoado do que o ser morto de repente. Não espere experimentar isso você mesmo. Antes, ore para que possa escapar disso. Quanto mais virmos alguém aparecendo semelhante a essa pessoa, mais precisamos orar. Ó Senhor, se esse é ele, leva-me embora antes que venha em poder.
Eu não quero estar sob a sua mão.